que Deus possa vos abençoar de uma forma toda especial, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida deste casal abençoado, que a gente tem uma gratidão no coração pela vida de vocês. Tivemos a honra de ser pastoreado durante 5 anos por eles e louvamos a Deus pela vida de vocês, tá bom? Que Deus possa vos abençoar, essa casa, esses obreiros, que Deus possa abençoar a vida de todos os obreiros aqui, que aqui presentes estão, de uma forma toda especial, tá bom? Meu amigo evangelista Ney, Deus abençoe, tá bom? A sua vida, a minha esposa, meu filho, os 2 filhos que estão aqui, e eu louvo a Deus por esse momento, tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você de pertinho, tá bom? Eu tenho uma mensagem quente para o seu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 33, quem achou, diga amém. Diz assim: porém Saul disse a Davi, contra este filisteu, tu não podes ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso, eu tomava uma ovelha vinha tomar a ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava-o da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, com o urso. Assim seria esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras dos leões e das do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Verso 40, ele tomou o seu cajado na mão, colheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que a trazia, e lançou a mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Amém? Olha quem está do lado de irmão, pode uma foto de mão, precisa sentar. Amém? Queridos, nós estamos diante de uma peleja, de uma guerra muito tremenda, uma guerra que marcou a história do povo de Israel, uma guerra que marcou a história do povo de Deus, em que o povo de Deus é afrontado pelo filisteu, o povo de Deus é afrontado pelo gigante, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O texto diz que eles recuavam cada vez mais que afronta havia. E detalhe, eram homens preparados para a guerra, eram homens de guerra, eram homens valentes. Só que esse texto em que nós vamos discorrer sobre a tão tremenda batalha entre Davi e Golias, que eu acho que é a guerra mais conhecida na igreja do povo, é uma história mais conhecida, e se tem história mais conhecida que essa, eu desconheço. A gente canta sobre essa história, a gente prega sobre essa história, a gente ensina as crianças sobre essa história, só que essa história, ela nos traz algumas lições tão importantes, porque parece ser simples, e a gente às vezes romantiza: o Davizinho venceu o gigante e acabou um final feliz. Só que Davi, quando ele chega para esse momento, Davi, ele não vai para guerrear, mas ele está preparado. Ele não vai para a batalha, mas ele está preparado. Essa guerra, ela não foi marcada, não tinha data, não tinha hora. Foi de repente, até porque o diabo não marca o dia que vai atacar. O diabo não marca o dia que vai tentar contra a tua vida. Por isso que é necessário estar preparado a todo momento. A qualquer momento, durante o caminho pode surgir um gigante. Durante o caminho pode surgir um urso. Durante o caminho pode surgir um leão. Durante o caminho pode surgir armadilha. Precisamos estar parados. Para vencer gigante, precisamos estar
preparado. Por quê? Porque não é uma luta de MMA marcada com data para você treinar. Não é uma luta de UFC marcada com data para você se preparar. Essa luta acontece de repente, da noite para o dia, aonde você estiver, aonde você for, a batalha pode ser travada e só vence quem está preparado. Quem vai se preparar, por isso que a igreja ela precisa tomar algumas lições importantes desse texto. Por quê? Porque Davi é um simples menino que cuida de algumas ovelhas, mas dentro dele tem um instinto de guerreiro, um instinto de lutador, um instinto de soldado. Embora não pareça por fora um grande lutador, mas Davi está preparado. Davi está sendo preparado por Deus aonde ele está, no ambiente que ele está inserido. Ele vence urso, ele vence leão no secreto, é por isso que no público Deus dá graça para vencer o gigante. Se eu não sou capaz de vencer as lutas no secreto, quem dera vencer as lutas no público. Por isso que Davi vai dizer para Saul: você está achando que eu não vou vencer ele porque ele é grande, mas eu já venci muita coisa ruim no secreto. Eu já venci urso no secreto, eu já venci leão no secreto. Eu estou preparado para essa batalha. Independente do tamanho de quem vem de lá para cá, eu tenho a certeza de quem está daqui para lá é muito maior do que está vindo. Davi está preparado. Só que Davi vai ensinar algumas lições, e algumas coisas me chamou a atenção nesse texto. Por quê? Porque Davi ele vai levar comida para os irmãos. Não é requisito de Davi ir para a batalha e para a guerra. Até porque Davi não está selecionado para isso. Davi está selecionado para cuidar das ovelhas, em detalhe, das piores ovelhas, chamadas ovelhas malhadas, que não frutificam, que não prestam. O que eles colocam Davi para cuidar das ovelhas malhadas? Eles deixam Davi longe do cenário. Eles deixam Davi longe, próximo, sem ele estar presente. Davi está cuidando das ovelhas do pai. Só que o pai pede para ele levar comida para os irmãos na guerra. Davi vai levar comida para os irmãos, mas já vem com teto preparada para o gigante. Davi vai levar comida para os irmãos, mas tem gigante esperando ele na batalha. Não é simplesmente um ofício. Por isso que Davi é preparado. Porque Davi sabe que a qualquer momento o leão pode surgir. Por isso que Davi é um homem preparado para serviço. Por quê? Porque Davi entende que, embora o ofício dele seja simples, mas a qualquer momento o inimigo pode surgir. Eu posso ter um ofício simples, mas a qualquer momento a batalha pode ser travada. Se a gente pensa que para guerrear é somente quem está de frente da batalha. Não, o teu ofício tem que ser simples. O teu ofício pode ser o menor que for, mas a qualquer momento a batalha pode ser travada. Ele é um levador de comida do pasto, mas ninguém esperava que a batalha dependia de alguém que ia levar comida, que a batalha estava na mão de quem ia levar comida. Porque não se escolhe as coisas loucas para confundir-as que não são. Não se escolhe coisas loucas para confundir as sábias. Quem imaginava que Israel seria livrado pelo menino Davi? Quem imaginava? A nação rejeitava Davi, os irmãos rejeitavam Davi, mas Deus estava depositando em Davi. Porque a confiança em Davi, a guerra, Davi ia levar comida, mas estava preparado. Eu tinha entender, isso aqui já é um ofício da igreja. Para eu enfrentar gigante, para eu vencer gigante, eu tenho que cumprir o meu ofício pela excelência, mas preparado para certas batalhas. Eu não posso simplesmente colocar na mente: eu sou apenas um negreiro da igreja, eu sou apenas um perdeiro da igreja, eu sou apenas um sonoplasta da igreja. Eu tenho um ofício, mas também eu posso travar batalhas a qualquer momento. Eu vou preparado para cuidar do sol, para se levantar gigante, estou preparado para a batalha também. Davi estava dizendo: eu vou levar a vida, mas se levantar na minha frente, também estou preparado para a guerra, também estou preparado para a luta. E sabe o que Deus quer nesses últimos dias? Deus está cansado de gente que está preparado só pelo ofício. Deus está homens e mulheres preparados para a guerra espiritual. Porque tem muita gente preparada para o ofício, mas não preparada para a guerra espiritual. Porque uma coisa que tu ofício, outra coisa é guerras espirituais, guerras travadas.
Davi está preparado porque Davi sabe. Ele enfrentou guerras do basto. Ele enfrentou guerras no secreto. Ele enfrentou guerras que ninguém viu. Ele batalhou guerras que ninguém viu. Ele guerreou e somente Saul ficou sabendo porque ele contou do ofício. Ninguém sabia das guerras que o menino já havia travado. Ninguém sabia das batalhas que Davi já havia vencido. Porque olha para Davi e não enxerga um currículo exterior, mas ninguém sabe das batalhas travadas lá dentro. Isso somente Deus conhece, somente Deus sabe. E se Deus levantou um gigante, é porque Deus conhece o potencial de Davi. É porque Deus sabe quem é Davi. Se Deus permitir que essa batalha acontecesse, Deus sabia que Davi estava preparado, porque Deus não dá batalha e não está preparado. Deus não guerra porque não está preparado. Deus não levanta guerra está preparado. Porque se não vencer as batalhas internas, quem dera as batalhas externas. Porque a gente foca muito no gigante e acaba se esquecendo das batalhas internas. Por que Davi diz para ele, esse gigante é beleza, eu já enfrentei batalhas muito piores. Aleluia! O gigante é beleza, perto das batalhas internas que a gente enfrenta no secreto, perto dos ursos e dos leões. Davi está dizendo para ele, eu já enfrentei batalhas muito terríveis. Pode não parecer, mas já enfrentei. Amém. Eu estou preparado para isso. Aleluia! Só que o texto vai dizer o seguinte: há um exército preparado ali. É isso aqui que chama a atenção, evangelista Ney. Há um exército preparado, Renato. Há um exército com armas. Há um exército com arcos e flecha. Porque o exército era dividido em 3 partes: cavalaria, artilharia e infantaria. Cavalaria, a tropa que iam a cavalo, com os escudos, com as lanças de longe. A infantaria era a tropa que ia de linha de frente, corpo a corpo, físico, batia de frente. E a artilharia eram os guerreiros sagrados, que de longe com os arcos e flechas, que de longe com as fundas. É tão terrível isso aqui, que eles treinavam, eles atiravam em um fio de cabelo e acertavam, eram bons naquilo que fazia. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, você vai ver que a família de Saul, da tribo de Benjamim, eles eram peritos nessa área. Eles, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, onde quisesse, eles colocavam a pedra. Eram eles que eram bons nisso aqui. Eram eles derrubar esse gigante. E aí tem gente, eu preciso desconstruir um pensamento aqui, irmão, porque tem gente que desmerece. A gente precisa dar a honra, a glória e atribuir a Deus, mas há uma atribuição ao menino Davi também aqui, porque Davi não está despreparado. Porque tem gente que diz que Davi pegou a primeira pedra que viu pela frente e só jogou a pedra. Deus direcionou a pedra. Deus não direcionou a pedra. Davi é treinado para isso também. Davi sabia o que estava fazendo. Davi sabia usar a arma que tem. Porque não adianta ter boa arma se não tiver preparo para usá-la. Não adianta ter boa ferramenta se não tiver preparo para usá-la. Se pegar alguém que não construiu uma parede, larga o fino, larga o nível dele. A ferramenta é boa, mas ele é péssimo. Não vai saber lidar. Agora coloca na mão de quem entende para você ver o estado que vai acontecer, né? Sabe que Deus está esperando? Ferramenta tem de fogo que está faltando a gente preparada. Se tiver gente preparada, vai ser ferramenta de Deus para você entender mais que tudo já está preparado. Davi não é despreparado, não. Embora esse ofício era da tribo de Benjamim, mas Davi também tinha preparo nisso. No livro de Juízes, eles eram bem preparados, que eles atiravam pedras em um fio de cabelo, eles acertavam. O que é isso? Anos de treinamento. Aleluia! Anos treinando. Anos se empenhando aqui. Por quê, irmão? Porque a gente traz aquela ideia de que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Eu acredito nisso, mas também acredito que Deus não usa descapacitado. Não usa, irmão. Não vai dizer que não, porque Deus não usa. Deus escolhe que não é capacitado, escolhe, mas Ele prepara primeiro, ele tem usá-lo. Filho de Deus, aleluia. Eles se preparavam, eles treinavam.
isso aqui, esse ofício aqui, principalmente desse objeto que Davi usa, que é a funda. Se for traduzir no dia de hoje, a gente tem o nome de estilingue e vários nomes dependendo da região. Era quase a mesma coisa. Esse instrumento era um instrumento, não era um objeto qualquer, irmão Luiz. Não era. Era um objeto de guerra. Era usado na guerra. Está em 1 Crônicas, você pode ler na sua casa. Os irmãos de Saul usavam isso. Eles eram os caras peritos, eles estavam na guerra e ninguém teve a capacidade de pegar uma. Eles tinham a mira para atacar na testa do gigante. Eram eles que tinham habilidade. Então, isso aqui me chamou a atenção, porque Deus falou comigo de uma forma corriqueira. Por quê? Porque quem tinha habilidade era Saul. Quem tinha total habilidade era tudo que Deus falou, mas Deus usou Davi. Por quê? Porque não adianta ter habilidade se não tiver coragem. Não adianta ter habilidade se for covarde. Eles tinham habilidade, mas feitaram. Eles tinham bem, mas feitaram. Eram treinados, mas feitaram. Davi não tinha habilidade, talvez que eles tinham. Mas Davi disse, eu sei atirar, eu também tenho a coragem, eu vou pra cima. Deus me merece, sou habilidoso, eu tô habilidoso. Porque Deus não usa quem tem habilidade, somente Deus usa quem está posicionado. Deus poderia usar Saul? Poderia. Saul colocaria a pedra onde Davi colocou facilmente, irmão. O senhor de Saul, a pedra. Colocou uma pedra em cima da outra facilmente, irmão. Poderia ser uma, duas, três pedras, uma em cima da outra, facilmente. Tinham treinado para isso, só que não tinham coragem. Eram covardes. Tinham dons, tinham talentos, mas não conseguiam enfrentar o inimigo. E sabe qual é o problema disso? É que os irmãos de Davi eram bons para afrontar Davi dentro de casa, mas fora corria de gigante. Porque tem gente que é bom para afrontar quem está dentro. Tem gente que é bom para bater quem está dentro. Tem gente que é bom para machucar quem está dentro. Mas quando enfrenta alguém lá fora, corre. O gigante lá fora procede. Os irmãos de Davi judiavam de Davi. Quem enfrenta Davi dentro de casa é fácil. O meu irmão dentro de casa é fácil. Quem não vai na de tráfico? Quem não vai na beca de trampa? Quem não entra no terror do inimigo? Já está na hora da igreja se alertar. Porque nós estamos vivendo uma geração que está batendo em lógica, que banca é muito fácil. A gente se levanta, a gente enfrenta um ou outro, mas quando tem gigante lá fora, a gente vê procede. Deus está levantando homens e mulheres com coragem. Para bater quem está dentro meio, para bater quem está fora, para enfrentar quem está fora. Porque nunca se viu uma geração. E Davi ensina isso. Davi, ele leva pedra para os irmãos e pedra para o gigante. Diga comigo, Davi leva para os irmãos, pedra para o gigante. A nossa geração libertou valor. Está levando pão para o gigante, terra para os irmãos, porque é muito mais fácil atacar quem é indefeso. Por isso que Paulo na carta aos Efésios ele vai dizer: o nosso alvo não é carne e nem sangue, mas sim a potestade. Sabe o que Paulo faz isso? Sabe o que está dizendo? Quer ser macho? Quer ser bom? Vá contra o inferno. Quer ser macho? Quer ser bom? Se convicta, quer atacar e quer falar no inimigo, que não é quem está fazendo a porque Davi vai alimentar os irmãos, mas vai ter gigante. Diferente de alguns que estão alimentando os gigantes e derrubando os irmãos, Davi está ensinando que Deus está usando quem tem alimento, mas também quem tem pedra. Quem tem alimento, mas também tem espada do outro lado. Uma mão alimenta os irmãos, para outra espada é o soco. Eles fazem verbo isso aqui, o que está acontecendo na igreja atual? A gente não está vencendo, eu te falo, porque a gente não está lutando contra eles, não está lutando em nós mesmo. Enquanto estiver lutando que nós não vai vencer os gigantes nenhum. Chamar a arma, tomar vergonha na cara, pegar a prontidão que deu para nós, não acho que nem de ele.
Como é que é? A igreja perdeu os princípios. A igreja perdeu os princípios primeiro. Em Atos, o texto vai dizer, pastor Wilson, que ninguém passava necessidade. Em Atos, ninguém passava necessidade. Porque quem tinha, vendia e dava a quem não tinha conforme a necessidade. Eles vendiam, traziam os apóstolos, e os apóstolos faziam o quê? Tentavam ficar para si, gastavam com seus prazeres, dividia conforme as suas necessidades. E aí o texto disse que ninguém passava necessidade, porque a igreja fazia isso, pastor. A igreja alimentava irmãos, atacava pé com um gigante. A gente está fazendo o quê? Essa igreja não, essa liderança não, eu sou fruto daqui. Mas a igreja em geral está alimentando artista e deixando santos e servos passando fome. A igreja está alimentando o artista com 30, 40 mil, mas deixando servos padecendo. E sabe qual é interessante, irmão? Eu pude experimentar o contrário dessa liderança aqui. E sabe qual é interessante, pastor Natália? É que quando há uma necessidade, eu estou falando da igreja geral, quando há uma necessidade na igreja, precisamos comprar um ar-condicionado, a gente diz o seguinte: vamos fazer uma oferta. Precisamos reformar a nossa igreja, vamos fazer uma. Mas o irmão precisa de algo, vamos orar. A igreja não dá. Geralmente quem diz vamos orar é porque não vive uma vida de oração. A igreja primitiva vivia orando, pastor Eterno, e por isso que quando aparecia a necessidade eles dividiam. Por quê? Porque nós estamos errando o gigante. Por isso que a gente não vê esse gigante, porque a gente está lutando dentro. A gente não está saindo para fora. Então Davi, quando chega na guerra, ele chega para alimentar os irmãos, mas se depara com uma guerra. Ele ouve a necessidade. No detalhe, Davi não é chamado para guerrear, mas ele se coloca na frente porque ele não aceita que o povo de Deus seja afrontado. No detalhe, tem gente ali que não gosta de Davi, tem gente ali que odeia Davi. Está no texto dos irmãos, o que você está fazendo aqui, rapaz? Davi poderia dizer: o problema é de vocês, eu vou para casa de novo, já fiz a minha parte, já trouxe pão, agora vocês que vão apanhar do gigante até deixando para aprender a não me afrontar. Vão apanhar do gigante para aprender a não me excluir. Só que Davi diz: não, peraí. O que vocês fazem contra mim não muda quem Deus designou. Eu vou para cima, eu vou para a guerra. Eu vou defender até mesmo quem não merece ser defendido, porque não trata de pessoas, trata de o reino de Deus. Então olha o sentimento, olha a mente de Davi, irmão. Porque se é o crente nos dias de hoje, né, faria totalmente diferente. Irmão, cá para nós, responde para você: você defenderia quem te maltrata? Responde para você: você defenderia quem te exclui? Você defenderia quem te rejeita? É por isso que chamado não é para qualquer um, chamado é para quem tem maturidade espiritual. Olha, eu não vou fazer porque você machucaram, mas não trata de quem machucou, trata de quem nos chamou. Só pela se eles pensaram assim, a gente não pastoreava mais, não entregava mais, não liderava mais, não fazia mais. Jeremias diz: eu não profetizo mais, porque quanto mais eu profetizo, mais o povo me inflama. Só que Jeremias diz: não dá, Senhor. Toda vez que eu digo não, a tua palavra arde, eu faço isso, não se trata dele, se trata da por isso que para vencer o gigante não é para qualquer um, é quem está preparado, está com maturidade espiritual. Nós estamos vivendo essa geração. Essa geração que não liga mais tristeza de Deus. Essa geração que dá mais valor ao que está dentro de fora do que está dentro de dentro. Davi, quando chega na guerra, ele não está nem aí, irmão. Porque fizeram contra ele. Porque o negócio já trata-se do reino. Davi disse: quem é esse circunciso que afronta o povo de Deus? Aleluia! Quem não tem maturidade, irmão, para entender isso, nunca vai vencer gigante.
Porque às vezes, para você vencer gigante, irmão, você vai ter que defender pessoas que te machucou. Isso aqui é vencer gigante. Vencer gigante é defender pessoas que te rejeitou. Às vezes, na guerra contra os gigantes, você vai ter que defender pessoas que te machucou, pessoas que te rejeitou. E se a gente não estiver preparado para isso, se a gente não tiver uma maturidade, imagina Jesus dizendo: eu não vou dar ceia para Judas coisa nenhuma, para ira. Mas Jesus disse: não, o que ele faz comigo não muda aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque não trata do que ele fez, trata de quem me chamou. Olha, nós precisamos se levantar uma igreja de verdade. Uma igreja, uma maturidade. Porque senão nós não vamos vencer os gigantes da vida. Enquanto a gente vai entender que o nosso alvo não é quem está do seu lado, irmão. O seu alvo é outro. Davi é preparado desde pequeno, irmão. Davi é preparado por Deus. Precisamos ensinar. Precisamos ensinar já no caminho. Lá em casa, o Gaio Victor, toda noite ora com a mãe dele. E tem dia que ele não quer orar, pastor. Tem dia que ele não quer orar. Mas não tem que orar, mas ele dá para orar. Porque se vai ensinar, vai crescer mimado, vai crescer sem maturidade. O primeiro nem é gigante, o primeiro que apareceu na frente vai existir. Uma geração mimada. Então isso que o diabo está ficando dentro da nossa educação. Por isso que o diabo está se intrometendo na educação. Para não criar guerreiros, para não criar valentes. Porque tem gente que acha que só porque é filho de crente não é só orar. Não. Filho de crente recebe correção também. E às vezes severa. Se não prepararmos hoje, amanhã será destruído. Davi está preparado para a guerra. Porque ele vem se preparando. Vem se preparando. Quem era para derrubar esse gigante? Saul e seus irmãos, que eram bons, habilidosos. Mas quem que Deus usa? Deus não usa somente quem tem habilidade. Deus usa quem está posicionado. Deus usa quem está posicionado. Não adianta ser habilidoso se não for posicionado, irmão. Não adianta ser habilidoso se não for disciplinado. Não adianta ser habilidoso se não for obediente. Tem muita gente habilidosa, mas rebelde. Tem muita gente habilidosa, mas desobediente. Tem muita gente habilidosa, mas não é posicionado. Que Salmos 84 diz: eu achei Davi. Vamos estar eu achei Davi como segundo meu coração. Eu não tinha muita gente habilidosa. Você acha que Deus levantou Davi porque não tinha rei? Tinha gente que tinha capacidade para ser rei. Tinha gente que tinha ponto de rei. Tinha gente que tinha arte, só não tinha posicionamento, só não tinha caráter, só não tinha obediência na vida. Mas Deus acha Davi no pasto, que não tem cara de rei, mas é posicionado. Deus está procurando homens e mulheres posicionados. Você tem o que, irmão? O que você fez? Como é que a gente vai vencer gigantes se a gente não tem um posicionamento? Como é que a gente vai vencer gigantes se a gente não consegue vencer nem o nosso eu? Não conseguimos vencer nem a nossa maturidade. Nós precisamos se posicionar. Então a gente está procurando homens e mulheres posicionados. Não somente habilidosos, porque habilidosos está cheio por aí, irmão. Tem gente, que se pegar o microfone aqui, rapaz, você vai dizer: rapaz, que dom. Não é assim, Deus? Se pegar o microfone aqui, Renato, e tocar o violão, você vai falar: rapaz, que habilidade de tocar o violão. Tem muita gente habilidosa no nosso meio, evangelizando aí.
Tem gente que abre a Bíblia e cita de Gênesis Apocalipse sem olhar. Habilidoso. Só que não é posicionado. Só que não tem caráter. Não é obediente. Só vence gigante quem é posicionado. Quem reconhece quem está com ele. Por que Davi diz para o gigante: tu vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor? Porque o segredo não é onde eu vou, o segredo é quem está comigo. E se Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor, quer dizer que quem está com ele é o Senhor. Então o negócio não é onde eu vou, o negócio é com quem eu vou. Só vence guerra quem vai com ele. Tem muita gente na guerra, habilidoso, mas sem ele. Talentoso, mas sem ele. Tem gente que abre a boca para cantar, a gente diz: uau! Alcança as notas perfeitinha. E a gente até fica admirado com isso. Ele conhece teologia, cristologia, paracletologia, amartiologia, homilética, hermenêutica, exegese. Mas no secreto ele não consegue vencer no seu erro. No secreto ele não consegue vencer ele mesmo. Nós precisamos levantar uma geração não só de habilidosos, não. Se preparar, tem que se preparar, mas uma geração segundo o coração de Deus. O que é segundo o coração de Deus? É segundo a sua mente, segundo os seus sentimentos, segundo a sua vontade. Deus não quer só guerreiros bons, Deus quer guerreiros como fogo. Geralmente, quem vai te impedir é quem não quer ir também. Quem vai ter que parar é quem não quer fazer. Sempre sim. Quem não tem capacidade, quer tentar impedir, fica aí. Os irmãos de Davi estão dizendo: não vão para a guerra. Por que eles não vão? Por que ele impedia alguém de ir? Saul disse: então vá, pega a minha armadura. Davi até vestiu a armadura, mas não se adaptou com ela. Também só, peraí, eu acho que no meu currículo, vocês querem que eu venci, não foi com essa armadura. Eu preciso usar aquilo que eu tenho. Eu não preciso usar nada daquilo que é de ninguém. Eu não preciso pegar a voz do seu ninguém. Eu não preciso imitar o jeito do seu ninguém. Eu preciso usar aquilo que Deus me deu e pronto, acabou. Eu não preciso pegar a ferramenta de ninguém. Por mais que as minhas ferramentas sejam simples, Deus vai me usar na simplicidade. Ele está com a espada, com o escudo, com a lança, ferramenta profissional. Ele está com a ferramenta de habilidoso. Só que ele diz: não dá para mim. Eu vou ter que tirar essa ferramenta. Aí o texto vai dizer, e eu termino, no versículo 40. E ele tomou o seu cajado na mão. Quem é que vai para a guerra com cajado? O que eu tenho, sabe usar aquilo que eu tenho. Posso falar uma verdade? Deus não quer que você invente. Deus não quer que você faça frescura. Use aquilo que você tem. Do teu jeito, essa voz mesmo, esse jeito mesmo. A alforge é uma espécie de bolsinha que é usado em alguns lugares chamado de picué. Ele coloca as 5 pedras no alforge. Ele pega o seu estilingue ou a sua funda e ele vai indo de encontro para a guerra. Sabe qual é o problema? Posso falar uma verdade que vai assustar teu coração? É que Davi está indo contra o gigante só com uma funda. Davi está indo contra o gigante só com um cajado. E tem gente lá atrás com ferramentas apropriadas. Tem gente lá atrás com ferramentas boas. Tem gente lá atrás com espada cortante. Tem uma infantaria inteira, uma cavalaria inteira lá atrás, uma artilharia inteira lá atrás. Mas ninguém. Quem é que vai? Quem tem uma funda, um cajado
mas que nunca deixou de usá-lo em nenhum momento. Está preparado para vencer o gigante? Então não espere ferramentas boas, use o que você tem. Eu queria cantar, mas não dá, irmão. Minha esposa não deixa eu cantar. Eu queria cantar. Quando eu vou cantar, o Gaio Victor recebe a unção do tapa-ouvido. Eu uso a ferramenta que eu tenho. Tem gente que canta e prega ao mesmo tempo que fica dizendo, rapaz, eu queria isso. Mas se eu cantar, eu acabo o culto. Eu não posso usar a ferramenta que não me cabe em mim. Adorar, a gente adora do nosso jeito. Louvar, a gente louva. Agora, ferramentas é diferente. Eu preciso usar a ferramenta que Deus me deu, que é um instrumento de palavra só isso. Eu não tenho dom da revelação da profecia. Tem gente que tem. Eu acho lindo. Mas Deus facultou a ele essa ferramenta. Deus facultou a mim a outra ferramenta. Aí eu chego no culto, eu falo, Jesus, eu falo que Jesus só me usa na revelação quando o irmão da revelação falta. Porque Deus facultou a ferramenta para cada um. Eu não sei essa ferramenta que Deus te deu. Porque adianta tu ter a ferramenta se tiver um covarde. Se tu traz pastor, então são ferramentas que a gente usa. E tem que ser usado. O problema é que a gente está atacando um ao outro, irmão. E esquecendo que todas essas ferramentas trabalham por uma só obra. Alguém que trabalha com construção, irmão, levanta a mão que trabalha com construção. Uma construção não se faz só com uma folha de pedreiro. Começa desde a mente, da caneta do projeto até o término. Se colocar uma caneta, talvez, na mão, o pedreiro não vai saber o que fazer. Mas coloca uma colher na mão dele pra você ver. Coloca uma colher na mão do arquiteto, do engenheiro, ele não vai nem saber o que fazer. A obra é uma, mas as ferramentas são diferentes, funções diferentes, pessoas diferentes, cada um é a sua ferramenta. Não tem como concluir uma obra se não tiver um servente. Tem que ter um servente. Tem que ter um pedreiro. Tem que ter um carpinteiro. Cada um com sua ferramenta é importante.